Ora então, muito bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast, o Carrega Benfica, um podcast da Rádio Nacional de Desporto, como habitualmente gravado às segundas-feiras e que passa, como sabem, no nosso canal no YouTube. Antes de mais, subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem. Como sabem, nós só seremos considerados podcasters no meio dos podcasters quando chegarmos pelo menos aos 1000 subscritores. Estamos ali muito perto. Por isso mesmo agradecíamos que fizessem a fineza de subscrever o canal, de o partilharem, e vão ver que não se vão arrepender. De qualquer das formas, e porque falamos e porque falei, tenho que deixar de ser tão napoleónico, porque falei no YouTube, dizer que o último vídeo que nós colocámos, e fica aqui já o esclarecimento logo da entrada, o único vídeo que colocámos, que foi uma edição do golo do Benfica do Rafa no jogo Maravilhosa diante. narração. No jogo. Deixa-me só. Não deixo. Espera, depois já podem falar. É porque isto é a mensagem para ir Só estou a seguidinho. dizer que a tua narração foi brilhante. As tuas questões. E então, como eu dizia, nós fizemos uma edição com imagens retiradas do canal do Sport Lisboa e Benfica na sua página, no seu canal do YouTube, e aproveitámos apenas a sequência da jogada quando se inicia no movimento de saída de perto da grande área do Benfica até à conclusão do mesmo. Depois, porque a narração naturalmente era maior, foi feita ali uma edição com mais slow motions e as repetições, passa a redundância, serem repetidas mais vezes para que a imagem casasse com a duração do áudio. Qual não é o nosso espanto? Quando estávamos perto, poucas horas depois desse vídeo ser lançado, quando estávamos muito perto das 1000 visualizações, para um vídeo que tinha sido lançado há meia dúzia de horas, quando chegámos às 988 visualizações, recebemos uma notificação de que tinha havido uma queixa dos detentores dos direitos de autor do vídeo e que o nosso vídeo estava bloqueado. De imediato eu contestei, uma vez que a empresa que faz esse pedido de bloqueio deste vídeo, deste nosso vídeo, é uma empresa chamada VSports, ou V-Sports, que é a empresa que trabalha para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, fazendo os resumos dos jogos da Primeira Liga e os resumos dos golos. Volto a dizer que nós retiramos as imagens do canal do Sport Lisboa e Benfica, fiz a contestação. De imediato, praticamente ali, uma hora depois, o YouTube informa-me que a empresa VS Sports negava a contestação, o vídeo continuava bloqueado e eu depois, ontem, ao fim da noite, enviei um recurso detalhado. A VS Sports tem agora 7 dias para responder, onde aí já com questões mais elaboradas eu provei que em momento algum aquelas imagens foram retiradas do vídeo colocado pela V-Sports, até porque o vídeo da V-Sports tem um tipo de publicidade nas imagens e o vídeo que nós utilizamos do Sport Lisboa e Benfica mantivemos fielmente a imagem da publicidade do ecrã. Tanto é assim que, inclusive, o vídeo da V-Sports tem como marca d'água BTV. Ora, os detentores dos direitos de imagem, logo do direito de autor, é o Sport Lisboa e Benfica, dos jogos do Benfica em casa, é a BTV e não a Sport TV, com quem diretamente trabalha a BS Sports. Depois de toda esta explicação, onde nós inclusive dizemos que foi apenas aquela parte do golo, que não percebemos por que razão é que a V-Sports é que vem
pedir o bloqueio do nosso vídeo, porque primeiro as imagens não são deles e segundo não foi no site deles ou no canal deles. Estamos agora então a aguardar por essa resposta a esse recurso detalhado. Dos motivos ou digamos, das coisas em que podemos incorrer é se mantiverem esta tentativa de bloqueio. Há um último recurso que pode ser feito e eu irei fazê-lo. E podemos levar o chamado um cartão amarelo. Até nos podem dar um cartão vermelho se quiserem, porque em momento algum nós usurpamos direitos de autor dessa empresa Visports, porque não usamos um único segundo das imagens da Visports. Fica aqui já o esclarecimento. Mais a mais, é estranho, porque nós, como se sabe, e por isso nós dizemos para fazerem a subscrição do nosso canal, ainda a nossa rádio não recebe 1 cêntimo de monetização pelos vídeos que nós aqui colocamos. Para isso será necessário nós chegarmos aos 1000 subscritores. Estamos a escassos 400 de lá chegar. Portanto, até aí se compreende a pequenez do que é o marketing desportivo e do futebol em Portugal, porque esse vídeo, todas essas visualizações iriam monetizar o canal, só que não era a VS Sport, e sim o Sport Lisboa e Benfica. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora sim, meus queridos, eu peço desculpa por este introito longuíssimo de 6 minutos, mas eu também tinha que aqui vos explicar, não só a vocês os dois, que já tinham, nomeadamente o Bruno, a quem eu tenho telefonado, e telefonei de imediato e lhe contei, também ao Zé Brão das Neves, mas a todos aqueles, as mensagens que temos recebido. Só para esclarecer, eu coloquei o vídeo no meu canal pessoal do Facebook, e até agora não houve qualquer problema no Facebook. Portanto, se alguém da Visport estiver a ouvir, podem ir à minha página do Facebook, que ele está lá, se quiserem continuar teimosamente com este braço de ferro. Não percebo o que é que têm a ganhar, porque nós somos tão pequeninos. É a inteligência de marketing ou a falta dela no nosso país. Não sei se meus amigos José Brão das Neves, Bruno Costa Carvalho, Bruno, neste caso acho que vou começar por ti, se tem algum comentário a fazer a esta situação. Não, já, eu ouvi o que tu disseste, até estava a brincar aqui um bocadinho contigo. Não, é que sabe, eu fiquei mesmo zangado. Porque o trabalho, eu fiquei a trabalhar, a montar aquele vídeo até às 6 da manhã de sábado para domingo. E em momento algum houve intenção da nossa parte de nem apagámos a publicidade deles. Todos aqueles viewers vão entrar, neste caso, eles ficaram zangados e queriam de facto que eu tivesse usado as imagens da Visports para eles poderem ganhar aquele dinheiro, porque quem vai ganhar aquele dinheiro, pelo menos já das 988 visualizações que já lá estão, será o Benfica e não eles, não é? Não há nada a dizer. É evidente que não houve nenhuma usurpação de direitos. É seguir em frente, já estamos há 10 minutos com isto. Eu peço desculpa. Vamos andar para a frente. Vamos embora. Os benfiquistas não querem saber disso para nada, querem saber... Não, têm que perceber que empresas são estas que, à conta dos direitos de imagem do Benfica, ainda andam a prejudicar a divulgação do Benfica. Quem é esta gente? Que nem tem acordo com a BTV. Se nós formos à página institucional deles, têm acordo com a Sport TV, com a RTP, mas com a BTV, que é a que transmite os jogos, por isso eles também têm que pôr a marca d'água da BTV. Zé Barão das Neves. Não, é um comentário muito rápido. Que é assim, a inveja é sempre a alimentação dos mais fracos e daqueles que não têm criatividade, daqueles que pura e simplesmente não sabem estar nesta questão de poder inclusivamente fazer melhor do que os outros fazem. Tu fizeste algo muito bom, os meus parabéns, e continua com o teu trabalho, que é só isso que eu tenho a dizer. Depois deste momento exaustérico,
já aliviei a pressão. Vamos começar agora em paz, vamos começar agora sem qualquer bocas subliminares, sem qualquer tipo de provocação. Meu caro José Barão das Neves, meu caro Bruno Costa Carvalho, o Benfica ganhou por 1-0, um gol fantástico do Rafa. Sinceramente, José Barão das Neves, gostava da tua opinião, principalmente daquele brasileiro vesgo, não joga mesmo nada àquele Neres, tens toda a razão, eu não percebo o que é que ele anda a fazer na equipa do Benfica. Portanto, começamos sem qualquer tipo de provocação nem de ironias, não é verdade, meu querido José Barão das Neves? Caro José Carlos Soares, poderia começar dizendo que as suas palavras são balas que resvalam na couraça da minha indiferença, mas não o vou fazer, porque acho que o Neres fez um bom jogo, já não era sem tempo. Fez um. Reagindo à tua provocação, não tenho problemas nenhum em afirmar que o Neres fez um bom jogo. Não foi o melhor jogador em campo, para mim, nem teve nos 3 melhores jogadores do Benfica em campo, para mim. Fez um passo sublime para a desmarcação do Rafa, faz sim senhor, é um passo sublime. Aliás, é quase como se costuma dizer na gíria futebolística, meio golo, mas o Benfica fez uma exibição soberba, toda a equipa, uns mais que outros, mas toda a equipa fez uma exibição soberba. Eu devo dizer que já este Benfica, o Benfica que jogou com o Braga, fez-me recordar o Benfica do início da época. Portanto, o Braga foi completamente esmagado. O Braga veio à luz uma tática muito simples, que era defender e depois colocar a bola no Bruma e ver se aquilo resultava alguma coisa. Realmente houve lá alguns lances que resultou. O Bruma foi realmente um jogador que desequilibrou muitas vezes o lado direito, onde o Benfica chegou a posicionar 3 jogadores para ver se o parava. Ele fez ali algumas jogadas interessantes. Mas uma equipa que vem ao Estádio da Luz, uma equipa que quer ser campeã, que vem ao Estádio da Luz, que durante o decorrer de todo o jogo faz 3 remates à baliza e um deles é que é enquadrado, essa equipa não pode lutar pelo título. É uma equipa que veio aqui para defender. Eu nas redes sociais, não quero acreditar que é evidente que isto seja possível, mas eu nas redes sociais vi alguns comentários que já não me lembrava de um pequeno pormenor, que não é pequeno, pormenor é maior, que era o Braga tem muito mais interesse que o Porto seja campeão do que o Benfica. Porque há um jogador que o Braga comprou, que o Braga vendeu ao Porto, que se chama David Carmo, que num acordo que foi feito, que eticamente deixa muito a desejar, que diz que se o Porto for campeão, o Braga recebia mais 500 mil euros. E, portanto, há com certeza aqui, mas isto acontece em Portugal, não sei se acontece noutros países, uma questão que roça a falta de ética e que o Braga, se calhar, vinha mais interessado em vir à luz para roubar pontos ao Benfica, e enganou-se. O Benfica fez uma exibição soberba, e já lá vamos depois mais à frente. Vou dar agora a palavra ao meu amigo Bruno Costa Carvalho, que tive o gosto de encontrar no final do jogo e comemorámos bem juntos naquele túnel, os dois a cantar e o Benfica ganhou. A vir a Lisboa, vocês os dois ver o jogo e não dizem nada ao desgraçado que está lá em cima a trabalhar. A Lisboa. Esse senhor, esse doutor Bruno, esse doutor Bruno Costa Carvalho, é mais uma vez. Não, passem calme. O Harry Potter dos pobrezinhos. Ora bem, primeiro gostava de saudar os dois neste dia que é mais feliz do que tem sido nos últimos tempos, e gostava de dizer que este programa está a ser gravado uma segunda-feira à tarde por volta das 18 horas, ou seja, o Porto ainda não jogou em Aroca. Querias dizer que o Porto ainda não empatou em Aroca, era isso que ias dizer? Pronto, isso é a tua opinião. Eu não sou futurólogo. A única coisa que eu dizer que eu importei Porto ainda não jogou em Aroca, e portanto todos os nossos comentários que aqui fizemos, e espero que sejam algumas coisas interessantes, vão padecer desta condição de nós não sabemos o resultado entre o Aroca e o Porto. Não é que eu esteja particularmente interessado neste resultado, porque o Benfica cada vez depende mais de si próprio
e, portanto, estamos num bom caminho. Portanto, além de saudar os dois, gostava de dizer que, de facto, no jogo tive o prazer de jantar com o José Brandas Neves. Ainda por cima jantaram, não se encontraram só. Encontramos sem querer, e eu convidei o meu amigo José Brandas Neves a ir, isto como não é televisão, pode-se falar, a ir a um dos restaurantes que eu mais gosto, que é o El Clandestino, em Cascais, e fomos jantar, que é do nosso amigo comum Bernardo Crespo, e Não, fomos lá não me para digam mais jantar. nada, só para saberem que amoei. Hoje sou eu que estou amoado. Pode estar à vontade, José Carlos, porque foi tudo completamente não planeado e, portanto, foi muito divertido. E por isso, e foi um grande espírito de alegria que nós tivemos ali a comer maravilhosamente bem e a beber ainda melhor. Sérgio Jabras Neves, foi ótimo. Verdade. E eu estava com o meu filho que ia conduzir o carro, portanto pude beber à vontade, sem qualquer problema. Ora bem, quanto ao jogo, eu mal acabou o jogo, ainda estava na bancada, devia ter acabado o jogo não sei, há um minuto, ou talvez não um minuto. Escrevi uma coisa no meu Facebook que estava completamente atravessado na minha garganta, que depois acabei por ver espelhado em muitos sítios, que é a postura do Braga no Estádio da Luz. E que era uma postura absolutamente incompreensível para uma equipa que queria ser campeã e que andou a anunciar que ia ganhar à Luz. O Braga o primeiro ataque que fez foi a partir do Benfica estava já a ganhar 1-0. O Braga foi lá para roubar pontos ao Benfica, o que é absolutamente escandaloso. Vamos lá ver. O Braga tinha ganho 3-0 ao Benfica na primeira volta e se ganhasse na Luz ficava a 3 pontos do Benfica. Se ganhasse na Luz ficava com vantagem direita sobre o Benfica, sabendo que o Benfica ainda tinha que ir ao Alvalade e caso perdesse ao Alvalade o Braga ficava em primeiro lugar. Ou pelo menos ficava à frente do Benfica. Portanto, e em primeiro lugar, se tu tiveres certo que o Porto empata hoje em Aroca. Bem, seja qual for, o empate não servia nada ao Braga, servia ao Porto, e o Braga a única coisa que tinha que fazer era tentar ganhar na Luz para ser campeão. E isso não aconteceu. O Braga fez um jogo vergonhoso, um jogo absolutamente vergonhoso, de equipa pequena, de equipa sem ambição, e sem qualquer vontade de ganhar o jogo. O Braga foi lá fazer o serviço de outros. Isto tem que ser bem claro e tem que ser dito sem medo das palavras. O Braga foi ao Estádio da Luz fazer o jogo do Futebol Clube do Porto. E isto é, para mim, completamente incompreensível. E acredito que estes 500 mil euros que o José Brandas Neves falou, David Carmo, provavelmente não sejam um incentivo suficiente, por 500 mil euros parece-me pouco, mas que me deixa uma grande reflexão sobre para que é que serve a Liga Portuguesa de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol, que aceitam um contrato, toda a verdade desportiva, ao fazer que um clube receba mais dinheiro, se esse clube a que quem vendeu o jogador seja campeão nacional, é imoral, é vergonhoso, é propício à corrupção. A falta de verdade esportiva é inadmissível que um contrato destes seja validado pelos órgãos de futebol portugueses. Não tenho palavras para descrever isto. Mas a verdade é que eu acho que houve mais. Braga, vamos lá dizer, o Braga não foi à Luz para ganhar. O Braga foi à Luz para roubar pontos ao Benfica. E o estado que interessava ao Braga era ganhar. E portanto, se o Braga foi para lá só para empatar, queria servir os outros interesses só podem ser os do Futebol Clube Porto. Portanto, eu não sou investigador da Polícia Judiciária nem nada desse género, mas que aquilo cheirou mal e estas coisas são para serem ditas. Já por meias palavras temos os programas de televisão e eu nunca fui de meias palavras e aquele jogo cheirou, transandou. A postura do Braga não é só cobardia do treinador do Braga, porque o Braga tem grandes jogadores, tem grande futebol e tem um grande treinador, portanto aquilo soou tudo mal. Portanto, é preciso que isto seja dito. Felizmente, como disse o José Brandas Neves, o Benfica arrancou uma grande exibição, jogou muitíssimo bem e ganhou apenas por 1-0, mas podia ter ganho por mais. Perante um Estádio da Luz com um ambiente maravilhoso, diga-se de passagem, um grande ambiente, um ambiente
foi um inferno verdadeiro para os jogadores de Braga. E ganhamos bem, e pronto, estamos a 2 vitórias de ser campeão, sendo que me parece que poucas dúvidas há em quem poderá ser campeão este ano. E se voltarmos às... Eu que tinha dado 55%, e eu sei que isto incomoda José Carlos, mas gostava de fazer uma revisão em alta dessa minha previsão para 90%. Portanto, eu dou 91. Pronto, José Brandas Neves, é justo, porque o José Brandas Neves dava mais do que eu, dava mais 10% do que eu no passado, por isso esses 91 parecem-me justos, mas parece-me que neste momento o Benfica tem a faca e o queijo na mão, e perder este campeonato já entra evidentemente precisamos manter os pés no chão, a humildade, o trabalho, o foco, a concentração, mas já entra no campo quase da impossibilidade o Benfica não ser campeão este ano. Viveu-se esse ambiente bonito, estado da luz, o Roger Smith voltou a montar bem a equipa, voltamos a uma grande subida de forma do Rafa, como já aqui foi dito, um miúdo, o João Neves, que é uma delícia vê-lo jogar, uma excelente exibição do Neves, independentemente de se gostar dele ou não, fez uma excelente exibição, e acho que vimos um Benfica motivado, um Benfica unido, um Benfica em comunhão com o público, um Benfica forte. E quando o Benfica é assim, é muito difícil ganhar ao Benfica ou tirar os títulos ao Benfica. E, portanto, acho que estamos no caminho certo para sermos campeões. Eu, durante a narração do jogo, eu fiz referência a isso várias vezes, à estranha pressão do banco do Braga após o gol do Benfica, ao nervosismo que se instalou no banco do Braga e nos jogadores do Braga depois do gol do Benfica. Há pouco o Zé Brandas Neves diz que o Braga fez 3 remates, apenas um enquadrado. Todos esses remates, aliás, o Braga na totalidade faz 5 remates, e nenhum deles acerta na baliza. É preciso ver, desses 5 remates, 3 foram feitos dentro da área. O Benfica faz 20 remates, 13 foram dentro da área, 3 foram à baliza, mas atenção que todos os 5 remates do Braga só aconteceram depois do golo do Benfica. Eu, durante a narração do jogo, durante a narração do jogo, disse que cheirava a presente de Natal. O que ficou a pairar é que devia haver presente de Natal prometido, devia haver um bolo rei com um brinde, porque, concordo em absoluto com vocês, o Braga jogou como equipa pequena na Luz, o Braga não foi à Luz para ganhar, o Braga foi à Luz para não perder, foi à Luz para roubar pontos ao Benfica, ao serviço de outro clube, que neste caso só pode ser o Porto, que era a equipa que estava diretamente envolvida na luta pelo título. E mais, para concluir, a estranha... Deixa interromper, que há aqui uma coisa importante que tem a ver com o que tu estavas a dizer. É que de antes pagar para ganhar a outro clube, agora não é. Agora é corrupção. Portanto, ou seja, há outra situação. Aquela figura triste, patética, grotesca, ridícula do Sr. António Salvador, presidente do Braga, na bancada, no camarote presidencial. Ele tem a ousadia de fazer aqueles gestos no Estádio da Luz, ao intervalo, alegando que houve uma grande penalidade sobre o André Horta. O André Horta atirou-se para o chão, ninguém lhe tocou. Vale é que desta vez o presidente do Benfica não é sócio do Sr. António Salvador em negócios e pô-lo no lugar dele. E eu, se fosse o presidente do Benfica, o Sr. António Salvador nunca mais punha os pés no camarote presidencial do Benfica.
do Estádio da Luz. O senhor não soube estar, quando foi presidente do grotesco, clube, não soube estar foi à altura ridículo daquilo aquilo que ele fez. Que se exige. Foi ridículo. O Mas Braga não jogou, aqui... e vão-me desculpar, isto não é a televisão. O Braga, como diz o povo, e temos que falar como o povo, o Braga não jogou a ponta de um corno. O Braga não jogou Mas há aqui nada. mais um aspecto que eu acho que é importante em relação à análise de pós-jogo. Antes do jogo, durante toda a semana, eu torno a frisar, já disse isto aqui mais que uma vez, a comunicação do Benfica teve muito bem. Contrariamente àquilo que aconteceu com o Braga, que todos os dias tinha a declaração de um jogador a dizer que iam ganhar, a dizer que isto, que iam vencer, e como é, o Benfica não houve ninguém do atual plantel que se pronunciasse. Ninguém. E isso é um posicionamento que eu acho muito importante, que é a concentração e o foco estarem no jogo e não estar no blá blá blá. O Braga, pura e simplesmente, como grande clube que é, e como grande clube maior ainda que pretende vir a ser, não soube estar futebolisticamente no Estádio da Luz e não soube estar, enquanto clube e representado por esse senhor que acabaste de referir, não soube estar no camarote presidencial do Benfica. Foi preciso o senhor António Oliveira, o senhor mais conhecido por Tony, de chamar a atenção antes do Rui Costa para que o gesto não, que o Tony só interveio quando ele depois se pica com o Rui Costa, porque o Rui Costa chama-lhe a atenção e ele ainda cresceu para o Rui Costa. Mas esse senhor já foi mais que uma vez roubado noutros estádios, nunca teve a ousadia de fazer esse tipo de gestos. Nunca teve a ousadia de fazer esse tipo de gestos. E veio aqui num ato provocatório, aliás, ato provocatório esse que se estendeu também aos jogadores, segundo parece, falta apurar ali algumas afirmações de alguns jogadores em relação aos jogadores do Benfica, falta apurar o que é que o Sr. Yuri Medeiros disse, portanto é preciso apurar o que é que o Sr. Yuri Medeiros disse, mas o que é importante aqui é que o Braga sai sobre todos os aspectos, sejam eles institucionais, sejam eles futebolísticos, completamente esmagado do Estádio da Luz no passado fim de semana. Saiu, como diz o povo, e tu gostas muito que se usa aqui, linguagem do povo, saiu sem pio, nem piou, nem o pio. Bruno. Verdade. Não tenho mais nada a dizer, estou de acordo com o que foi dito. Acho lamentável, acho tão lamentável isso como acho lamentável no passado o centro de estágios do Benfica ser feito, por exemplo, pelo presidente do Braga, pela empresa pela Britalar, mas isso eu denunciei publicamente contra a vontade dos meus consórcios, que me criticaram muito que eu denunciar este género de coisas. Foi uma brincadeira durante anos, um forrobodó durante anos, uma promiscuidade entre o antigo presidente do Benfica e o atual. Se calhar por aí agora há azia, Bruno. É que acabar, fechou-se a torneira da negociata. Pois não sei. Eu sei que foi uma vergonha o que se passou durante anos entre os dois presidentes. Perante, devo dizer com muito grande tristeza minha, com a anuência dos sócios, com a grande maioria dos consórcios do Benfica, que não queriam saber disso para nada. Se vem agora dizer coisas do Sr. António Salvador, vem tarde, porque é evidente que este carapuça não serve a nenhum dos dois, porque conheço-os há muitos anos e sei que vocês também denunciaram estas coisas, mas a verdade é que isto não me surpreende nada, nem é de hoje. Eu fico contente de ver no Benfica um presidente que é benfiquista e que não tem negócios com o Sr. António Salvador. Portanto, o que eu estava a dizer, José Carlos, é que antes, se era corrupção, sim, evidente, como pagar para perder, como é evidente, ninguém pode pagar, mas pagar para ganhar, para então era corrupção. Podia-se fazer, era um comportamento aceito. E desta vez não é aceito, agora já não é aceito. Isso é corrupção. Corrupção, pagar para empatar ou ganhar, como pagar para perder, que era absolutamente imoral. Eu, por acaso não concordo. E, portanto, não interessa o que tu concordas, é a lei. Eu sei. Se tu concordas ou não concordas, é completamente. Então os prémios de jogo também são ilegais? Pergunto, os prémios de jogo são ilegais? Não, há a própria equipa que tem cuidado para tornar. Ok. Não tem nada a ver com o que a nossa opinião pessoal. E pagar para perder sempre foi por razões óbvias. Não podes pagar uma equipa para perder quando vai jogar contigo. Portanto, é evidente que era corrupção. Depois de pagar, até se divulgava
publicamente, dava-se prémios públicos e não era só em Portugal, em vários países. Se vocês tirarem pontos ao Real Madrid, o Barcelona paga não sei quanto. Isso era uma coisa normal. Mas isso também passou a ser encarado como corrupção. E, portanto, hoje não se pode para ter resultado nenhum. E, de facto, o que aconteceu naquele estádio, no nosso estádio, e a postura do Braga é estranhíssima. E não sei se foi aditivado, ou foi o ódio ao Benfica, ou o que é que moveu aquela equipa para ir jogar daquela forma ao Estádio da Luz, que é completamente... e contra os interesses do Braga. O problema é que era, se fosse adepto do Braga, ficava... Não perdoava o que aconteceu no Estádio da Luz. Uma equipa que pode aspirar ao título e vai lá com o objetivo de empatar, e o empate retirava-os do campeonato, é só patético. Portanto, é patético e Bruno, deixa-me dizer levanta uma todo coisa. Levanta todo Sim, para sim. esse tipo de suspeita. Repara, é proibido, portanto, por lei, atualmente, pagar, dar um prémio se a equipa A retirar pontos à equipa B. Mas não é proibido, por exemplo, comprar a equipa A ir comprar os jogadores por um valor mais elevado do que o valor real do jogador, mesmo que esse jogador seja comprado, mas depois não joga. Ou seja, isso já se pode. Não, é uma pergunta inocente da minha parte. Não tem nada de inocente, e eu entendo, e é evidente que não se pode. Mas nós no Benfica não podemos muito também falar disso, não é? Lembra, sabes quem é o Cádiz? O Cádiz era um jogador do Vitória de Setúbal que veio para o Benfica e que cláusula de rescisão era 1,5 milhão de euros. E depois vais ver quanto é que veio, qual era o dinheiro, quanto é que o Benfica pagou por ele. Pagou muito mais que aquela de rescisão, que é uma anedota. E porquê? Vai perguntar ao Sr. Filipe Vieira e vai perguntar às pessoas que votaram durante anos do Sr. Filipe Vieira o que é que isso aconteceu. Dinheiro que nunca entrou no Vitória de Setúbal. Pois já não sei, isso eu já nem sei. Não, estão no relatório de contas do clube, o dinheiro que nunca lá entrou. Isso é um problema de Setúbal. Mas o problema do Benfica é um problema de nós pagarmos um jogador acima da cláusula de rescisão, ou mais do dobro da cláusula de rescisão. Isto não faz sentido a ninguém. Isto aconteceu no Benfica e ninguém quis saber disso para nada. Com diversos jogadores. Com diversos jogadores. Lembra-se do Farinha que veio aí? Houve tantos jogadores que aconteceu estas coisas. Mas esses jogadores, atenção, esses jogadores, por exemplo, o Farinha e outros que vieram na América do Sul, eram negociatas, não foram jogadores comprados a equipas portuguesas, como por exemplo, nós temos aquele exemplo do guarda-redes do Portimonense. Aquele guarda-redes do Portimonense, o Samuel Portugal, que no Estádio da Luz há 2 anos defendeu tudo até rajada de vento. Foi comprado logo pelo Porto ao Portimonense. Ele nunca fez um jogo pela equipa do Porto. Mas foi comprado. Um guarda-redes que defenda tudo, até uma rajada de vento, eu não posso criticar, nem gosto que aquela coisa, contra nós jogam o máximo. É ótimo, que joguem o máximo, que defendam tudo que podem defender, isso eu não posso criticar nada. O que é que ele havia de fazer? Deixar entrar bolos? Não, tinha... Agora, quando se vem antes dos jogos, o Benfica ou o Porto vão jogar com um clube qualquer, e vem dizer que o Porto sistematicamente quer um jogador daquela equipa, é que realmente levanta todo tipo de suspeitas. Mas isto são anos e anos e anos do futebol português. Mas hoje sabem que hoje já saiu outra. Já saiu que hoje ou ontem que o Benfica estava interessado no Arrasabeta, o guarda-redes do Aroca, que pessoalmente para mim ele e o guarda-redes do Porto são os melhores guarda-redes a jogar em Portugal, mas isso eu já tinha dito antes de começar o campeonato. O Uruguai, o guarda-redes do Aroca, guarda-redes fantástico, completíssimo, guarda-redes sul-americano de seleção do Uruguai. Já saiu que o Benfica estava interessado nesse guarda-redes e hoje começou pelo jornal O Jogo e a Bola também já replicou que a Roma está interessada no Roger Schmidt. Portanto, as velhas táticas a virem ao de cima, não é? O melhor guarda-redes a jogar em Portugal é o Vlaco Código. Esquece lá isso. Vamos dar uma coisa. Zé, quando tu tens 3 jornais diários em Portugal, tens 3 jornais diários,
É evidente que isso Em tem que nenhum acontecer. país do mundo, Porque senão eles não têm... em nenhum país do mundo há 3 jornais. A Grécia Não, a Grécia também desportivos, tem. não, são suplementos dos jornais. Têm Desportivos. suplementos. A Grécia também tinha, não sei 3 se jornais atualmente tem, diários, mas um Tem a canal, Grécia e tem a Itália. 2 sim. canais de televisão de desporto, foram os canais dos clubes e o canal da Federação. E fora os tempos de antena que as televisões ditas as generalistas consagram, e as de informação consagram ao desporto, não é? sim, porque hoje também, já agora que estamos a falar do Benfica, eu vi há bocado uma notícia, aquele senhor que o ano passado tentou comprar, andou aí com umas negociatas, o senhor Textor, acaba de adquirir o Olympique de Lyon. Já Portanto, tem o Botafogo. conseguiu comprar e é E presidente já do tem o Olympique de Botafogo Lyon. que curiosamente Seja muito feliz, exatamente. lidera o Brasileirão. 4 jogos, 4 vitórias. Mas o mais importante para mim, das notícias todas que saíram hoje, a mais importante é que os sócios do Benfica Em 40 esgotaram minutos. em 40 minutos 2.500 Estava aqui já anotado também. 2.500 bilhetes. Eu também faço trabalho de casa, não é bem. só o meu amigo. E, portanto, 2.500 bilhetes foram esgotados em 40 minutos. Se houvesse 5.000, eram 5.000 que iam. Portanto, não tenho a menor ideia, a menor dúvida disso. Porque nós vamos ganhar a Portimão, e nós vamos ganhar ao Alvalade, e nós vamos ganhar ao Santa Clara. E vamos terminar o campeonato com o maior número de pontos e bater esse recorde. Então porquê é que o meu amigo, se tem essa certeza, só dá 91%? Então tem que dar 100%. Por isso. Não. A hipocrisia é uma coisa sabe, tremenda. ainda falta o jogo 2 Mas o que é que interessa é o jogo do Porto? Se o meu amigo está a dizer que o Benfica vai ganhar ao Portimonense, que o Benfica... Não, nada. Se o meu amigo acabou de dizer que o Benfica vai ganhar ao Portimonense, vai ganhar a Alvalade e ganha no último jogo em casa ao Santa Clara, o Porto pode ganhar 60-0. Não liga a provocações. Então, amiguinhos, que nós estamos. Vai embora passar o pano. Vamos Há lá aqui duas passar o perspectivas de pano. análise. Uma é estatística e outra é esta, é clubística. Passa Sabe o o que é pano, isto? ao meu amigo. É clubística. Está-me a dizer a mim se eu sei o que é Portanto, isso. mas deixem-me só dizer o que o seguinte. Porque já falámos do jogo do Braga e há que salientar aqui alguns jogadores que eu acho que não falámos ainda que fizeram. Sim, um e há jogo que salientar que o Roger António Schmidt também não escalou assim tão bem a equipa. Mas isso já lá vai. Mas isso é a tua equipa, isso é a tua opinião. Eu tenho o direito a opinião. dá-la. Tens, mas pode acontecer como aquela senhora que faz comentários de futebol, que também teve a mesma opinião do que tu, e depois teve que se vir retratar a dizer Sobre que o estava quê? enganada. Ela está enganada sobre o quê? Dizer que o Evanilson, que era o grande jogador da Liga. Sobre o posicionamento e a equipa que o senhor Roger Schmidt escolheu, quanto a mim, foi, principalmente ali no meio campo, foi onde o Benfica dominou o jogo. Foi muito bem escolhido. Foi muito bem escolhido. Eu não concordo. Aliás, e continuo a não concordar com o Alston a defesa direito. Porque o Alston a defesa direito no jogo com o Braga, o Benfica contou, foi com aquilo que nós dissemos, um Braga que não quis jogar à bola. Mas mesmo assim, o senhor, aquele que tu falaste, o extremo esquerdo deles, o Bruma, joga muito à bola, independentemente de... O Bruma é um excelente jogador. Mas o Bruma fez o que quis. Todos os lances, 1 para 1, que o Arsenal passou por ele. Só que lá está. Tu próprio disseste, o Benfica chegou a ter 3 jogadores daquele lado, portanto, o Arsenal e mais 2 a apoiar. Ora, para isso, se era para ter esses 2, então podia ter posto o Arsenal no meio-campo na sua posição. O Benfica houve um fator que ainda ninguém falou, que foi o facto de o Braga, sem o Al-Musrati, é uma equipa vulgar. Esse é outro. Amigo, peço desculpa, mas eu disse Está isso bem, aqui no último programa. Meu querido, não estou a dizer que não disseste, ouviste-me eu dizer que não disseste. Eu não disse que tu não disseste. Eu estou a dizer que para fazer... para fazer o Arsenal, mas ter lá 2 a ajudar o Arsenal, podia lá estar o Gilberto também. E aí o Arsenal já ficava liberto para jogar na sua posição. Podia, mas não era a mesma coisa. Se calhar era melhor. Podia, mas não era porque assim, acabas por ter um Arsenal
que não é um defesa-direito melhor que o Gilberto e perdes o meio-campo. Porque deixa-me dizer uma coisa. Continuo a achar que o Florentino, fora daquela equipa, não funciona. E o Chiquinho é um belíssimo jogador, mas o Chiquinho não faz esquecer, nem joga nessa posição, no fundo, porque quem jogou ali a trinco, quase que foi o Miúdo, que também o estão a castrar, porque o Miúdo é para jogar mais à frente, é para transportar e para levar o jogo. Não estou a dizer, o Benfica jogou fantástico. Esqueces que o Miúdo nunca estaria a jogar no Benfica se o Enzo não tem saído. Não, mas primeiro não estava a jogar também sequer o Chiquinho. E também, se o Lucas Veríssimo não se tem lesionado, também não estava a jogar o António Silva. Aliás, o Lucas Veríssimo e o Morato. Eu sei é que desde... Esqueço o Morato. Desde o início da época, tens lá 2 miúdos, 18 anos, são 2 grandes jogadores. E eu há bocado não falei, mas gostava de falar aqui também na exibição do António Silva. Uma exibição é dos melhores centrais atualmente portugueses. É um regalo ver... Pois, mas o outro é um senhor... É dos melhores centrais portugueses. Não estou a falar também. Agora, o António Silva fez uma exibição... O António Silva só está a jogar porque o Morato se aleijou. Porque o Morato era o substituto para o Roger Schmidt. O Morato foi o substituto natural do Lucas Veríssimo. Quer tu gostes, quer tu não gostes. E isto prova que, sim senhora, o António Silva teve a oportunidade e teve o mérito, não o desaproveitou. E provou, e hoje já ninguém se lembra do Lucas Veríssimo. Essa é que é essa, jogador de seleção brasileira. Eu continuo a dizer que gosto mais do Lucas Veríssimo. Tu não gostas do Lucas Veríssimo porque ele é brasileiro. Portanto, eu já percebi que o teu problema é com os brasileiros. Gosto. Mas nós não estamos aqui a fazer não, pelo amor da santa. Também tem direito a pronunciar-se. E tem estado ali calado. Não, ele vai-te defender, queres ver? Ele vai-te defender, os amiguinhos que vão jantar juntos. Não, os amiguinhos que vão jantar juntos. Não vou defender nada, eu tenho uma imensa pena da lesão gravíssima que o Lucas Veríssimo teve. Porque era um central, eu não sei se alguma vez vai voltar a ser o que ele era. Mas era um central brilhante. Exatamente. Brilhante. Ele tinha ido ao Mundial, Bruno. Ele tinha ido ao Mundial. E sei. E era titular. E sei quem está por dentro do futebol sabe. E estava a ver as declarações da mulher que esteve próximo de abandonar o futebol. E não vai ser o que era, porque aquela lesão... Pois, não sabemos. Isso já não sei. Não sei para isso. Sei que quando ele veio para o Benfica... E os jogos que fez era de um brilhantismo total. Fantástico. Portanto, é com uma enorme pena minha. É evidente que o António Silva, é verdade que o primeiro suplente era o Morato, que também não teve sorte e acabou por ser o António Silva a agarrar o lugar. E eu acho que há vídeos no Instagram e no Facebook, etc., da maneira como o António Silva comemora o golo com atirando-se para o chão. Eu sou um romântico, mas adoro ver isso. Adoro ver o benfiquismo do António Silva, adoro ver o benfiquismo do Rui Costa, porque não estávamos habituados. Vocês viram como é que o Gilberto também festeja os golos, mesmo estando de fora? Não me deixa acabar. Exatamente. Estava lá meia hora. Pronto. Quando faço uma frase... Vá lá, meu caro Zé Barão das Neves, defenda lá o seu comensal. Já combinaram o jantar para o jogo do Santa Clara? Olha, Sr. Carlos, eu vou-te dizer uma coisa que tu não tens percepção de ti próprio, mas eu vou-te dizer. Tu queres um programa vivo, mas não deixas ninguém interromper-te. E se alguém te interrompe, fazes uma cara feia. E tu interrompes toda a gente. E, portanto, é terrível este facto. Eu tive aqui 20 minutos calado, vocês a falarem do que entenderam falar, e tive 20 minutos. Se eu falo 30 segundos, já me interrompes. Porque eu estou magoado contigo. O que é que tu queres? Estou magoado, fiquei ferido. Pronto. Mas pronto, peço desculpa Bruno, pela interrupção, não vou interromper mais. O Bruno estava no uso da palavra. Não, eu não me importo quando se interrompes. Não, mas essa imagem, eu tinha-me esquecido de referir isso, tinha aqui maravilhosa. Essa imagem do António Silva é sensacional. É maravilhosa. E ver que
é a postura. Aliás, não é a primeira vez que ele tem. Eu acho que o António Silva, eu espero que ele não saia tão cedo do Benfica, que não cometam esse crime, porque ele a ficar no Benfica, para mim, será o futuro capitão do Benfica. Não, sem dúvida. E é um digno sucessor de Humberto Coelhos e Tonis, que eram... Agora, se me permitem, eu acrescentei também um que eu gostei muito de ver jogar e que era de outra geração, que era um senhor que se chamava Germano. Não é um excelente central. É imediatamente antes do Humberto. Aliás, eles ainda chegam a jogar os dois, mas ele depois abandona. É o central do tempo das duas taças dos campeões europeus. A quem tive uma vez era miúdo e tive a sorte de ele me dar uma assinatura, me dar o seu autógrafo e infelizmente não sei onde é que isso para. Mas o Sr. Germano, assim como o Sr. Ângelo, também tive essa honra de me dar um autógrafo. Mas o António Silva... Desculpa, José, não disseste que o Bruno Costa Carvalho estava a falar e que eu o interrompi? Não, ele disse que já tinha terminado. Não esqueça também o posicionamento e o campeonato que tem feito o Grimaldo, que tem sido sensacional. Portanto, nós não podemos... É evidente que temos aqui sempre aquela questão do Grimaldo no final do campeonato se ir embora, quase de certeza absoluta, não é? Hoje em dia, infelizmente, isso acontece. No Benfica, penso que é a primeira vez que vai acontecer, pelo menos nos tempos mais recentes, contrariamente a outros clubes, mas o Grimaldo tem feito um campeonato sensacional. E eu lembro-me quando o Grimaldo chegava ao Benfica, fazia um terço dos jogos porque tinha problemas de pubalgia e conseguiu ultrapassar essa questão com o departamento médico do Benfica e tem feito este ano um campeonato mas sensacional. Quando está na inclusão do Tino, o Sr. José Carlos Soares, o treinador do Benfica teve a ocasião de explicar isso. Porque é que o Tino não entrou de início. Uma explicação, toda ela muito correta e toda ela muito aceitável, porque o Tino tem não sei quantos jogos nas pernas e neste momento está completamente exausto. E, portanto, eu acho que a explicação que o senhor Roger Smith deu... Aliás, ele até foi mais longe e disse que o Florentino nunca tinha jogado tantos jogos seguidos na sua carreira como este ano no Benfica. Exatamente. Eu gostava de dizer uma coisa aqui que tem a ver, provavelmente não com a qualidade de qualquer um dos jogadores, porque eu acho que o Benfica tem bons jogadores, mas tem a ver com outra coisa que há uns anos não se via, que era, via-se os jogadores mais ou menos aliados do que era o Benfica. E eu agora vejo muitos jogadores que sentem o Benfica. Muitos deles não têm nada a ver com o Benfica, não são portugueses. Já jogaram noutros clubes, como no Porto e no Sporting, mas sentem o Benfica e há uma comunhão entre eles e o público. Eu já disse aqui uma vez que eu adorava nessa matéria o Jonas, como gostava do Cardoso. Que eu lembro do Cardoso na final da Taça de Portugal a discutir com o Jorge Jesus, foi muito criticado naquela altura. Os puristas queriam ver o Cardoso fora do Benfica e eu vim para as rádios dizer que nem pensar, porque problemas existem em todo lado e o que os nossos adversários é que queriam ver o Cardoso fora do Benfica, porque o Cardoso sentia mesmo o Benfica, como sentia o Jonas quando marcava aqueles golos decisivos e ia comemorar, peço desculpa, ia comemorar aquilo junto com o público. Que lindo toque, gosto muito desse toque. Peço desculpa, puxa, Ora bem, o que é que eu estava aqui a dizer? E hoje vê-se os jogadores, eu vou dar um exemplo do Otamendi que veio do Porto, ou o João Mário que veio do Sporting, mas depois há os nossos miúdos que foram, portanto, vêm das escolas do Benfica, têm outra, é mais natural que isso aconteça, ou seja, há até o Oshners que chegou há pouquíssimo tempo, um Gonçalo Ramos, como ele sente o Benfica, há um conjunto de jogadores, ou quase todos, ou para não dizer mesmo todos, que sentem o Benfica de uma ver, que sofrem com o jogo, que vibram com o jogo. E isso era um sentimento que não havia de antes. E isso é um trabalho que demora anos e que está a ser muito bem feito, que é haver esta empatia entre... Não, digamos assim, ainda que evidentemente estão lá para ganhar a vida, e eu acho que o João Neves tem razão quando vê com dificuldade a renovação do Grimaldo. Eu também a vejo com pena minha, mas parece-me que se a renovação fosse para acontecer já teria acontecido.
Diga. Bruno, desculpa interromper. Eu concordo com aquilo que disse. Vê-se dentro, eu costumo dizer, vê-se Benfica. Vê-se aquilo que é o Benfica dentro dele. Mas não se vê só na equipe. Porque vê-se, é transversal a todos os colaboradores. Aquele camarote que, felizmente, agora está inundado de ex-jogadores do Benfica e não de outros senhores juízes ou desembargadores ou por aí fora. Aquele camarote ontem cantou também em plenos pulmões. Aliás, é ver a reação. E é ver a reação de um homem que foi muito criticado no Benfica, mas que tem feito um bom trabalho, que é o senhor Rui Pedro Brás. Ver a reação do Rui Pedro Brás quando o Benfica marca o gol. Portanto, eu acho que há toda uma mística neste momento em redor de tudo aquilo que envolve a equipa, todos os elementos que envolvem a equipa. Há uma mística muito grande e essa mística faz-me acreditar de que o Benfica está no caminho certo e que vamos ser felizes daqui a 3 jogos. Estou de acordo. Eu com franqueza, nunca disse mal do Rui Pedro Brás. Acho que ele tem... mas foi muito criticado. Acho que ele tem feito um bom trabalho. Muito excelente trabalho. Portanto, e acho que no Benfica, acho que neste momento há um bom trabalho de fundo, de encontrar muito jogadores, a negociar os jogadores, e o caso, eu tenho pena que o Enzo, evidentemente, tenha saído. Mas foi um trabalho do Rui Pedro Brás. Sim, mas depois a saída dependeu muito mais do jogador do que do próprio Benfica. Está bem, aí já não havia muito a fazer, não é? Estava com pressa para sair, foi pena para ele, para o jogador, que foi para enfim, viver situações nada agradáveis, e acho que o Benfica este ano, e digo isto com a maior das penas, desperdiçou uma oportunidade, se calhar a última, comigo vivo, de poder chegar a uma final, uma Champions neste atual formato, porque a verdade é que o sorteio pôs-nos do lado só as equipas italianas, e eu estou convencido que nós podíamos ter feito melhor e chegado à final das Champions. Mas pronto, não aconteceu, paciência, mas não atiro pedras nenhumas a quem dirige o Benfica, porque quando recusar 121 milhões por um jogador que não quer ficar no Benfica era impensável, não? Portanto, tinha que acontecer. Como é evidente. Bem, próximo fim de semana o Benfica até já pode ser campeão. Se o Porto perder hoje, o Benfica pode ser campeão. Se o Porto perder hoje, se o Porto... Mas se empatar hoje, o Benfica se ganhar em Portimão é campeão. Depende de quantos golos o Porto marca ao Vitória Sport Clube de Guimarães no último. Nós em caso de igualdade temos vantagens sobre o Porto. Não tens. Repara, não, tens golos. Se ganharem 7, 8, temos a vantagem dos golos marcados em relação aos golos sofridos. Porque o Benfica ganhou no Dragão, mas perdeu na Luz. Mas é só gol atrás. Não é automático portanto, não é automático. O gol average nosso é bastante meu querido, mas o Porto pode aqueles em Santarém também tinham 35 golos menos e ganharam 60-0. Portanto, isso aí, amigo. Isso aí, portanto, se o Porto perder hoje em Aroca, e se o Benfica ganhar em Portimão, o Benfica é campeão nacional na próxima jornada. Isso faz uma música sensacional. Se o Porto perder em Aroca e o Benfica ganhar em Portimão, o Benfica é campeão. Fechamos. Podias fazer essa música. Invasão a Portimão, já falámos de que em 40 minutos os adeptos do Benfica com Red Pass, que são os que têm o direito de opção em primeiro lugar, já esgotaram a lotação destinada aos adeptos do Benfica, disse o Zé Brão das Neves, que eram 2.500 lugares. Eu acredito que estejam lá mais, porque com certeza muitos dos adeptos do Portimonense são adeptos também do Benfica, ou eventualmente irão vender os seus bilhetes a adeptos do Benfica. Gostava, em jeito quase que de telegrama, de falarmos um pouquinho deste jogo contra um clube que tradicionalmente, quando joga com o Benfica, faz desse jogo quase que o jogo da época. Zé.
O Portimonense foi um clube que, desde que subiu, da última vez que subiu à Primeira Liga, perdeu um pouco aquilo que era a sua identidade. Aliás, o Portimonense é conhecido no universo benfiquista pelo Porto B. E, portanto, precisamente pelos negócios que tem feito pouco claros com o Futebol Clube do Porto, pela postura que tem tido quando joga com o Benfica a favor do Futebol Clube do Porto e, inclusivamente, pela postura pouco ética que tem tido quando joga o Portimonense com o Futebol Clube do Porto. Eu recordo que ainda agora, recentemente, há 2 épocas atrás, se não estou em erro, um jogo em que o Porto precisava de ganhar, o senhor treinador pôs um guarda-redes a jogar que não jogava há 24 jogos. E quando foi confrontado com tal facto, veio dizer que era para dar descanso ao guarda-redes que tinha jogado os outros jogos anteriores. E, portanto, estas coisas nós sabemos. Aliás, vai ver uma coisa. Não o atual presidente da SAD, mas aqui há cerca de 4, 5 anos atrás, o presidente do Portimonense, não é o Manuel João. O outro faleceu há poucas semanas. Eu sei. Não era, por isso é que eu já ressalvei aqui que não era o senhor Manuel João. O outro que veio a seguir, além de ser presidente do Portimonense, era presidente da Casa do Porto em Portimão. Portanto, ele tinha os 2 cargos. Eu cheguei a estar uma vez lá num coquetel com o senhor. E, portanto, o Portimonense vai fazer tudo para prejudicar a vida ao Benfica. O Benfica terá a ausência do Otamendi, irá jogar o teu menino, de certeza absoluta, e eu irei estar atento, conforme tu estiveste atento agora e começaste o programa com essa bicada para mim. Eu no próximo programa, no próximo jogo, irei estar atento e tomar as devidas notas para depois poder responder à bicada que hoje fui objeto, da mesma forma ao meu amigo. Chora agora do olho, Zé Brão das Neves, chora agora do olho, aguente-se. Cá calharás, com aceite que custa menos. Meu caro Bruno Costa Carvalho, parceiro de jantares de José Brão das Neves, a tua opinião acerca do jogo de Portimão? Eu gostava, antes do jogo com o Portimão, dizer que eu neste programa sou mais um comentador das palavras de José Brão das Neves, porque em 100% dos temas tu começaste pelo José Brão das Neves. Portanto, eu mais não me resta se não comentar depois as intervenções de José Brão das Neves. Portanto, se é para começar sempre pelo José Brão das Neves, vamos pôr. Eu venho aqui como comentador do que diz o José Brão das Neves. Portanto, era isto que eu gostava. Não houve nenhuma distribuição. No próximo jantar que vocês tiverem, combinam, quando eu passares para o José Brão das Neves, o teu amigo passa talvez para ti. Eu gostava de dizer bem claro que este programa, 100% das perguntas, e podes ver quando fores pô-lo no ar, sempre as começaram pelo José Brão das Neves. Portanto, eu venho aqui comentar as palavras do José Brão das Neves. Quanto ao jogo do Portimonense, como o José Brão das Neves disse também, porque já falou sobre o assunto, é verdade, é o Porto B. Portanto, eu vou buscar aquela coisa, é contra quem, não sei pá. Portanto, o Benfica esquece campeão a 3 jogos do fim, tem que ir a Portimão ganhar, sim ou sim. Esmagar. 1-0 chega, como o Braga também chegou. 1-0 é perfeito. Exatamente. E, portanto, pode esmagar por 1-0. Quanto ao Morato, jogar o Morato, espero que corra bem e que isto não sirva para que ninguém atirar à cara de ninguém um jogador do Benfica. Portanto, eu sempre disse os jogadores do Benfica, sejam eles quais forem, bons ou maus, quando têm aquela camisola, para mim são sempre bons e, portanto, só têm qualidades enquanto jogam no Benfica. E isto não é uma postura demagógica, é uma postura real, e por isso, como o José Brão das Neves já disse tudo, eu não tenho mais nada para dizer. O Portimonense põe-se a jeito, tem negócios muito pouco transparentes, mas que em Portugal portanto, faz, portanto ninguém quer saber isso para nada. E eu acho que se houvesse uma investigação, esta gente era toda presa, mas basicamente eles não fazem nada, portanto eles não investigam nada. Se políticos mais relevantes também não são presos, porque é que havia de ser presos a turma do futebol também não. A verdade é que o futebol é muito menos importante que outras coisas que acontecem por aí, por isso é tudo uma vergonha pegada, é o que temos. Mas o Benfica é o Benfica, para ser campeão tem que ir ganhar Portimão, e portanto acho que o Portimonense não tem argumentos, por mais malas de dinheiro e sacos e jogadores e transferências esquisitas e tudo lá que vender jogadores por milhões e milhões que não valem nada daquilo, tudo lá o que fizerem não vai valer, porque o Braga também tentou fazer esse número na Luz e não lhe adiantou de nada, por isso acho que o Benfica vai ganhar a Portimão.
Recordem-me lá como é que chama aquele senhor japonês que foi do Portimonense para o Porto, do Porto para o Portimonense. Nakajima. Nakajima, exatamente, Nakajima. Eu agora estava com alguma dificuldade em me lembrar desse grande jogador que pura e simplesmente andou ali no Intercidades a viajar entre... Mas nós Benfica também tivemos muitos jogos, muitos negócios vergonhosos, basta lembrarmos do Roberto. Muitos, mas muito mesmo. Com o Atlético de Madrid e com o Braga, e também ninguém quis saber disso para nada, portanto ninguém quer saber isso para nada. Muito mesmo, não. Eu, aliás, cheguei a escrever na altura, e o meu amigo, é porque nós não podíamos estar sempre a criticar os outros quando temos telhados de vidro. Evidente. E, portanto, eu espero que o Benfica tenha ultrapassado essa postura. Agora, se o meu caro José Carlos Soares me permite, eu não sou eu que dirijo o programa, mas eu gostava que nas notas finais fosse o meu amigo Bruno Costa Carvalho a começar. Sim. Isto também é mais um presente envenenado, como se eu não tivesse uma nota final, mas tenho, evidentemente, que vim aqui e gostei de ver a festa no estádio e fora do estádio, enquanto estava a decorrer o jogo, evidentemente, do Campeonato do Nápoles, que foi o terceiro campeonato na história do Nápoles, o primeiro sem o Maradona, e foi uma coisa muito bonita de se ver. Parece-me que houve um golo que o Nápoles marcou em que criou um terremoto 2.0 em Nápoles, o que é uma coisa inolvidável. Acho incrível como aquela cidade vive o futebol e por isso, como amante desta modalidade, gostei muito de ver o título que o Nápoles ganhou em Itália e, portanto, acho que essa é a minha nota de rodapé. Claro que o José Barão das Neves vem com uma coisa qualquer daquelas do senhor não sei das quantas, roupeiro do Não vou falar do Zé Luís, portanto, nem do pai nem do filho, vou falar de títulos do Benfica. Trago aqui notas de títulos do Benfica. Sim, isto foi... No futebol feminino fomos tricampeões. É verdade, escrevi isto no Facebook, esqueci-me disso também. No voleibol fomos tetracampeões. No voleibol. E no polo aquático fomos tetracampeões. Foram 3 títulos que o Benfica, nacionais, que o Benfica conquistou este fim de semana. E para dizer que antes do jogo com o Braga, o Rui Costa, o nosso presidente, esteve no pavilhão a vibrar, a acompanhar e a apoiar a equipa de voleibol. Aliás, como tem sido seu apanágio em quase todas as modalidades. E dizer também, já agora, que a equipa de basquete masculina também conquistou a Taça de Portugal. Não, foi neste fim de também semana. também desfilaram antes do jogo começar. Entraram no estádio da Luz. Até entraram à frente da equipa de voleibol. Exatamente, porque foi primeiro. A equipa de basquete, o relevo, é que acabou a primeira fase em primeiro lugar, o que lhe dá alguma vantagem para o play-off. O meu rodapé, se os amiguinhos não tiverem nenhum problema com o que eu falo agora no meu rodapé, tem-se falado de renovações, tem-se falado de muitas coisas, no caso do Grimaldo. Eu gostava que o Otamendi renovasse por mais 2 anos pelo menos. O Otamendi é o exemplo paradigmático de um grande capitão dentro de campo e presumo que também fora de campo. Ele joga como se toda a vida dele tivesse jogado no Benfica, como se tivesse feito a formação no Benfica e Alvíceras, Senhor, deem-se graças a Deus por ter havido uma pandemia, porque com as ondas de choque, que eu também tenho memória, também não me esqueço, as ondas de choque que foram levantadas quando da contratação do Otamendi ao Manchester City, como é que era possível ir-se buscar um jogador que jogou no Porto e que fez isto e fez aquilo nos jogos contra o Benfica. A sorte para o Benfica foi que houve uma pandemia e que os jogos durante uma época praticamente se fizeram à porta fechada, sem público, porque eu tenho a sensação de que se nessa época tivesse havido público nos estádios,
que teria havido muitos impropérios, muitos apupos, muitos assobios, sempre que o Otamendi tocasse na bola, porque eu também me recordo das ondas de choque que foram levantadas quando pela primeira vez, e acho que foi o Jorge Jesus, lhe atribuiu a braçadeira de capitão num jogo, e que também houve quem se erguesse contra isso. Para finalizar aqui o rodapé, acho que é imperioso para que o Benfica contrate um guarda-redes, mais um guarda-redes. Parece-me que é o setor do Benfica mais frágil nesta altura do campeonato. O Vlaco Dimos é um excelente guarda-redes, faz defesas fantásticas, está há não sei quantos jogos sem sofrer golos, mas houve 2 ou 3 lances ainda neste jogo contra o Braga, onde se percebeu a grave lacuna que ele tem, quer nos cruzamentos, quer também a jogar com os pés. E chegou a haver esses lances. Sim. Desculpa, são benfiquismo a ninguém, mas acho que este não é de todo o tempo para é tirar também, confiança. É também, mas ninguém está a tirar confiança. Eu não estou a dizer, para se arranjar um guarda-redes para o Otamendi para o Vlaco Dimos deixar de ser o titular. Agora, convenhamos que nem o Samuel Soares, nem o Cocubo, nem o miúdo André são opções, efetivamente, para já, se houver algum problema com o Vlaco Dimos. Bruno, eu não estou a dizer que seja um guarda-redes para tirar de lá o Vlaco Dimos. Agora, ele precisa de mais competição. Não. Já o cá disseste que havia outros 2 guarda-redes, o do Aroca e o do Porto, menores que o Vlaco Dimos. Sim, são. Em Portugal são. É a tua opinião. Está bem, claro. Aliás, eu desculpem lá. Eu vi o guarda-redes do Porto a fazer um Mundial vergonhoso. Jogou mal que dói e fomos eliminados por causa dele, como fomos com o Ricardo no Euro 2004, exatamente a mesma falha, sem tirar nem pôr. Eu gostava só, Zé, se me permites, só para terminar, e depois que vou falar em nome dos 3, porque isto é um programa de 3 adeptos de futebol, nós somos 3 adeptos de futebol, de dar daqui uma palavra de apreço em nome dos 3, para aquele adepto de Vitória de Guimarães, que lamentavelmente caiu lá de cima. Porque é nosso companheiro. Alguém sabe a situação dele que ele está? Porque eu não sei. Sei que foi. Ele foi ao hospital e ele ia consciente. Ele estava, aliás. Estado grave, mas ia consciente. Ele tinha quando mas caiu não estava consciente. Mas recuperou ainda no estádio. Reanimado. Recuperou ali a consciência. Mas as últimas notícias é que estava em estado grave e que ia ser operado, inclusivamente. E, portanto, uma palavra da família que carrega Benfica, para a família, claro que sim. para a Vitória de Guimarães, mas acima de para a pessoa. E claro que sim, claro que sim. E vamos embora, já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho, comentem, partilhem e ajudem-nos a chegar aos 1000. Eu até tenho medo quando nós chegarmos aos 1000 subscritores, porque se nós agora com 600 já nos querem bloquear, imagino nós com mais de 1000, vai ser uma festa. Carrega Benfica, até para a semana, se Deus quiser, se calhar, de hoje a 8 dias, quando gravarmos mais um Carrega Benfica, já estaremos a celebrar o título nacional, mas se efetivamente isso acontecer e o Benfica até joga no sábado, depois se calhar teremos que fazer um Carrega Benfica especial no domingo ou coisa assim, logo se verá, quem sabe mesmo em direto, para podermos ter também a participação e as questões do pessoal que nos acompanha. Um abraço a todos e Carrega Benfica. Um abraço. Um abraço. Carrega Benfica, um abraço.